Deus, o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam e um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: és tu o Cristo? Então, salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu, porém, o outro, repreendendo e dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos mereceram, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Todos juntos? Amém. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Eu quero falar nessa noite sobre estas 3 cruzes que estão aqui e o que elas representam. Para quem está fazendo teologia aqui e quem vai assistir, eu vou utilizar aqui uma metáfora das 2 cruzes ao lado esquerdo e direito do nosso Cristo. O que a cruz do meio fala? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, ele fala o seguinte: que a mensagem da cruz é o quê? É loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que são salvos é o poder de Deus. Então, qual é a mensagem da cruz? E é interessante que Roma não foi a primeira nação que utilizava como pena capital a cruz. Outras nações bem antigamente utilizavam. E Roma então, imitando as outras, colocou como pena máxima a morte de cruz. E quem ia para a cruz? Era na verdade um criminoso. E a cruz naquela época, aquele madeiro, aquela estaca, representava humilhação, desdém, um julgamento sobre aquela pessoa que era colocada na cruz. Mas Jesus não tinha pecado. Ele foi levado perante Pilatos, Herodes, e Jesus não tinha pecado. Mas aquelas autoridades, e isso já foi plano de Deus, porque Deus em Gênesis capítulo 3, versículo 15 falou uma mensagem chamada o proto-evangelho, que viria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente de Satanás. Então os profetas Miqueias, o profeta Malaquias, Isaías, já falavam do Messias que viria. Então, para cumprir a profecia, o plano de Deus, Jesus teria de morrer naquela cruz pelos meus pecados e pelos seus pecados. Nós não entendemos muito aqui esta logística de Jesus ter sido crucificado, mas na verdade quando a gente pega a Bíblia e quando o Espírito Santo opera em nosso espírito, nos revelando a verdade do que está aqui, nós aceitamos e nós entendemos sobre a mensagem da cruz. Tudo bem, ao lado esquerdo, poderia ser direito, mas vou colocar ao lado esquerdo, estava lá um condenado, crucificado ao lado de Cristo. E quando ele olha para Jesus, ele olha de lado e diz: se tu és o Cristo, Filho de Deus, então vamos, salva-te a ti mesmo e salva nós também. E aquele homem condenado ali ao lado de Cristo, ele foi sarcástico, ele foi irônico, ele na verdade olhou para Jesus com um olhar de zombaria. E quando ele fala para Jesus assim: se tu és mesmo filho de Deus, vai, salva-te mesmo. Então, esta cruz desse condenado fala sobre ironia mesmo, fala a situação do homem pecador que continua blasfemando contra o Cristo da cruz, contra Deus. Entende? Então este ladrão aqui, ou este salteador que foi colocado ao lado de Cristo, que zombava dele,
Olha para você ver, o cara era tão ruim, tão mal, que estava ali crucificado. Poucas horas depois, ele também morreria, mas ele não se humilha. Naquela cruz, ele olha para Cristo e faz ironia de Cristo. Não é assim que acontece até hoje? Eu estive na cidade de Itaiobeiras essa semana e fui visitar um senhor de 87 anos. Um homem ruim para a família. Um homem que está às portas de morrer. E a mulher dele falou assim: isso é ruim, não agradece nada que a gente faz. Que cabeça, por que que eu entrei nessa? Isso é uma miséria. Você sabia que tem gente, presta atenção o que eu vou falar aqui. Você sabia que tem gente tão ruim, que ele na hora da morte, se você falar com ele, ele fala assim: não, eu quero ir para o inferno mesmo. Sabia disso? Tem gente tão ruim, que não quer mudar. Aí fala, essa cruz deste condenado aqui, que ironizou Cristo. Assim são as pessoas aí fora, porque existe no ser humano o pecado original. Tem pessoas que são más mesmo, homens maus, pessoas que você fala para ele de algo bom, dá um conselho para ele, aquele homem empedernido, difícil, que até agride a esposa, agride os filhos, um homem miserável, ruim. Se você falar qualquer coisa para ele, ele tem sobre ele o espírito de um homem da Bíblia, chamado Nabal. Nabal era um homem descontrolado, um homem ruim. As três cruzes, a primeira cruz, a cruz do meio, tem a mensagem maior, é a cruz do nosso Cristo, do nosso Salvador, mas ao lado dele há um crucificado, que não se humilha, que não aceita, naquele momento de morte, de dor, de sofrimento, ao invés do sofrimento torná-lo humilde, torná-lo um homem totalmente quebrantado, o sofrimento endureceu mais a sua cerviz espiritual. Você que está aqui, você que me ouve, cuidado, para que você não deixe o pecado endurecer teu coração, para que você não deixe a incredulidade endurecer teu coração, para que você não fique como este homem aqui, à esquerda de Cristo, a primeira cruz, o condenado que ao invés de olhar para Cristo e falar assim: olha, tu não mereces estar aí, nós estamos aqui porque nós cometemos delitos, mas naquele momento ele condena Jesus, ele faz ironia de Cristo. Mas quem sabe você está aqui ironizando o nome de Jesus. Na internet tem muitos internautas, e você sabia, né? Eu acho mais engraçado, rapidinho aqui, eu vi um cara, já tem um tempo já, né, alguns dias aí, ele fala assim: então, porque vocês todos que estão me assistindo neste momento, quando eu fui ver, esse cara deve ter umas 10 milhões de visualizações, tinha mais ou menos umas 14. O cara tem um programa no YouTube e ele se acha, então vocês sabem que eu aqui, estou aqui falando com vocês, e há uma multidão me ouvindo. Quando eu vi lá, tinha 14 pessoas. E aí, você vê as pessoas falando mal da igreja, do corpo de Cristo. Paulo foi um deles. O apóstolo Paulo, que perseguia a igreja, antes era o Saulo, eu sempre explico isso aqui, porque tem pessoas que pensam que depois que Saulo converteu, ele se tornou em Paulo. Saulo já era Paulo, porque ele era um cidadão romano e judeu. Era Saulo como judeu e Paulo como romano. E aí Paulo perseguia a igreja do Senhor Jesus. E quando ele estava indo para Damasco, na estrada, ele teve um encontro com Cristo. Ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, porque tu o quê? Então as pessoas que estão no YouTube, quem sabe você que me ouve, tem criticado o corpo de Cristo, a igreja. Tem muitos erros, tem muitos pastores que têm errado, sim.
Mas a igreja comprada pelo sangue de Jesus, nada pode impedir a caminhada dela. A Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Cristo, porque nós somos parte deste corpo de Cristo. Ele é a cabeça e é Ele que conduz a igreja. Então tem muitas pessoas, e quem sabe é você, que tem zombado da igreja. E quando você zomba da igreja, do corpo de Cristo, você está resistindo ao Espírito de Deus, ao Cristo da cruz. Esta é a primeira mensagem da primeira cruz. Nosso tema hoje, as três cruzes. Então a primeira cruz que eu disse ao lado esquerdo foi este homem que ironizava Jesus. Mas tem também uma outra cruz, eu colocaria ela à direita, que o outro virou para o seu companheiro e disse: não fala isso com ele. Ele é justo, ele não merece estar aqui. Nós não, nós somos pecadores, nós merecemos estar aqui, não faça isso. Então a segunda cruz tem uma mensagem de quebrantamento, de arrependimento, de reconhecimento dos seus pecados. E é isso que precisamos de entender. Nós não podemos ficar com a primeira mensagem da cruz à esquerda de Cristo, aquele homem empedernido, resistente, que não queria se dobrar. Mas precisamos de estar como o outro, quebrantado, reconhecendo o seu estado de miserável pecador. E ele olha para Cristo e fala assim: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no... O que acontece quando uma pessoa morre e ele é crente em Cristo Jesus? Ele já vai para a presença do Senhor. Ele não fica igual algumas seitas acreditam, a pessoa não fica dormindo no túmulo. Essa semana nós estudamos lá no discipulado sobre isso. Morreu aqui, já vai para a presença do Senhor. Só não tem um gozo completo ainda, porque falta o corpo. O dia que Jesus voltará para arrebatar a sua igreja, assim vai haver a ressurreição dos mortos. A Bíblia diz que os mares, a terra terão de dar conta dos corpos que foram dissolvidos. Do pó foste formado e ao pó voltarás. Mas haverá um dia quando Jesus arrebatar a igreja, todos os espíritos que já estão com o Senhor no paraíso irão entrar cada um no seu corpo, e assim nós subiremos juntamente com eles e encontraremos com o Senhor nos céus. As três mensagens, as três cruzes. A cruz à direita fala de humilhação, de quebrantamento, de dependência de Deus. A Bíblia diz: bem-aventurados pobres de espírito, porque dos tais é o quê? O reino dos céus. Quando se fala de pobre de espírito, está falando daquela pessoa que reconhece que depende de Deus. Pobre é isso. Bem-aventurados pobres, os humildes. A palavra humildade vem de humus. É de humus. Lembra daquele barro que as minhocas, que a gente coloca as minhocas? Humus. Nós viemos do pó. Humildade é isso. Bem-aventurados humildes, bem-aventurados pobres, são aqueles como este da mensagem da cruz à direita, que reconhece que depende de Jesus, que depende de Deus. E Jesus diz em João 15: sem mim nada podeis o quê? Fazer. Que nessa noite você que está aqui, você que me ouve, possa fazer como este segundo malfeitor, que olhou para si, para dentro de si, e se humilhou, reconheceu o seu estado de miserável pecador. Mas vamos para a cruz maior, a cruz do meio, que tem a maior mensagem. Esta aqui, olha, a cruz do meio, qual é a mensagem? Nós cantamos um hino que diz: eu amo a mensagem da cruz. Qual é a mensagem que a cruz do meio, que Jesus Cristo, que foi crucificado, nos traz? João 3,16, vamos lá? Porque Deus
amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. A cruz fala da expressão maior do amor de Deus, meus irmãos. Ele nos amou. É o que Jeremias capítulo 31 fala: com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atrair. Saiba, você que está aqui nessa noite, você que me ouve, Deus te ama, Jesus te ama e tem um propósito para a tua vida. Ele te escolheu, Ele te amou mesmo antes de você nascer. Por isso que o Evangelho do Senhor Jesus deve ser pregado a toda criatura, porque o maior desejo do maior missionário, que é Deus, é que todo ser humano converta e receba a salvação eterna. A carta de Pedro, havia alguns crentes que estavam cansados, porque falavam que Jesus ia voltar, e eles começaram a falar que a vinda de Jesus, ó, para você ver, já faz mais de 2000 anos, a vinda de Jesus estava demorada. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele começa a falar que 1000 anos para Deus é como um dia como 1000 anos, e Deus quer que todos sejam salvos, e é por isso que Ele é longânimo, e é por isso que Jesus não voltou ainda para arrebatar a igreja. Por isso que a Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras o quê? E quanto àquele dia da vinda de Cristo, Jesus fala que nem Ele nem os anjos saberia, mas somente quem? Porque o maior missionário do mundo é Deus, e o desejo dele é que, meus irmãos, a tua esposa, o teu filho, a tua família seja alcançada pela graça. Por isso prega a palavra, é o que o apóstolo Paulo fala: pregue dentro do tempo, fora do tempo, prega a palavra, prega, fala do amor de Jesus, fala dessa mensagem da cruz, que é a mensagem que Ele morreu, derramou sangue precioso pelos meus pecados e pelos seus pecados, e pelas pisaduras dele nós fomos totalmente sarados. Ele tomou sobre si as nossas dores, os meus traumas, os meus complexos, as minhas revoltas, os meus medos, as minhas idiosincrasias, as minhas mazelas, as minhas culpas. Ele tomou sobre si. E é por isso que, em meio a um mundo onde o caos avoluma, nessa sociedade onde a iniquidade tem aumentado, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Nessa sociedade que eu e você estamos inseridos, existe algo que nos motiva a seguir em frente. É uma esperança que está aqui dentro de mim e de você. É uma esperança no Cristo da cruz, porque Ele disse para seus discípulos e para mim e para você: eu vou vos preparar lugar. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E se assim não fora, eu não vos teria dito, mas eu enviarei o Consolador para que estejais convosco até a consumação do século. Ele já preparou a morada minha e sua. Glória a Deus, irmão. Por isso, a cruz à esquerda e a cruz à direita. A cruz à esquerda, este malfeitor zomba de Cristo. Muitos como ele, quando chegarem diante do tribunal, onde Jesus não vai ser mais aquele cordeiro humilde, o salvador, o advogado dos advogados, conforme diz 1 João, mas ele vai naquele momento sentar no trono de glória. Ele será o justo juiz. Ele julgará o mundo com justiça e equidade. E naquele momento, quando todos se apresentarem diante dele, eu e você estaremos lá, todos nós estaremos lá. Só que aqueles que já foram alcançados pela graça, acobertados pelo sangue, não vão entrar para serem julgados, estarão lá no juízo. Mas eu e você não seremos julgados, e as obras maus
mas nós fizemos o sangue de Jesus já nos purificou. E naquele momento Jesus vai dizer o seguinte: vinde benditos do meu Pai, entrai para a posse do reino que vos está preparada desde antes da fundação do mundo. Mas ele vai dizer para esses que, como esse malfeitor aqui, ao lado de Cristo, que zombava de Cristo, rejeitou a Cristo, ironizou a Cristo, fez sarcasmo de Cristo, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Lembrando aqui os irmãos, o inferno não foi preparado para ser humano, sabe disso? O inferno não foi preparado para ser humano, para a gente. Ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Outra coisa, eu já vi pastor expulsando demônio e mandando demônio para o inferno. Acho que o demônio morre de rir. Morre de rir. Tem ninguém no inferno, não tem ninguém. O inferno não foi inaugurado ainda. Aí tem pastor, sai em nome de Jesus, vai para os quintos do inferno. Pela graça e misericórdia de Deus e por causa do nome de Jesus, o trem ruim sai. Mas ele não vai para o inferno, ele fica aí rodando. E quando você expulsa o demônio da pessoa, se ela não encher a vida dela com a palavra de Deus, com o evangelho de amor, a Bíblia fala que o demônio roda lá e volta e fala assim: vamos voltar para aquela casa e traz mais 7. Aí você imagina, eu passo depois expulso os 7. Aí depois aqueles 7 sai rodando, sai multiplicando aí. Daqui a pouco o cara é o capeta. Então, veja bem, o inferno não foi inaugurado ainda. A Bíblia fala em Apocalipse que no dia do juízo final ele vai ser inaugurado. Lembrando também o seguinte: o diabo não é o dono do inferno. O diabo não é o dono do inferno. Quem é o dono do inferno, dono de tudo, dono de todas as coisas, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu já falei isso aqui, eu vou repetir de novo. Gente, aprenda o seguinte: a gente fica nivelando Deus com o diabo assim, ó. Gente, o diabo não é Deus. O diabo é um anjo caído, está cá embaixo. O diabo não é Deus. Tem crente aí que fica nivelando o diabo com Deus. Deus é soberano. E Deus usa até o diabo para executar os propósitos dele. E outra coisa, meu irmão, fica com os teus olhos fixos na cruz do meio. Aqui, olha, em Cristo, o Cordeiro Imaculado de Deus, que veio, que morreu. Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Bispo das nossas almas, Ele é o princípio e o fim, Ele é o dono de tudo, Ele é a brilhante estrela da manhã, Ele é o advogado dos advogados, Ele é a água viva, Ele é o pão da vida, Ele é a ressurreição e a vida. Ele é, irmãos, aquele que com grande glória e poder voltará para arrebatar a sua igreja. Quero começar a terminar e dizer o seguinte: a cruz do meio, ela fala de um amor incondicional, mas ela fala também de perdão. Presta atenção. Quando Jesus estava ali naquela cruz, ele ora ao Pai dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o quê? A mensagem da cruz fala de amor, mas fala de perdão. Por isso que o nosso Cristo, o Cristo da cruz, na oração do Pai Nosso, em Mateus 6, ele ensina o Pai Nosso, e ele fala assim: não nos deixes cair em, mas antes ele fala assim, que perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado os meus ofensores. Mas a gente não perdoa. Eu e você tínhamos uma dívida com Deus, no cartório dos céus. A Bíblia diz em Apocalipse que o Satanás, o acusador, que acusa-nos de dia e de noite, ele é o acusador. E eu e você tínhamos diante do cartório dos céus uma dívida grande, impagável. Mas ele, naquela cruz, ele se esvaiu, ele se entregou por mim e por você.
A Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, que o escrito de dívida, a promissória, antigamente que tinha promissória, hoje é outra linguagem, né? O título que estava no cartório dos céus, estava, a nossa dívida, Jesus a tomou. Isso é uma simbologia, né? Uma metáfora que o apóstolo Paulo usa em Colossenses. Ele pegou aquela cédula e a pregou na cruz, e nós agora somos livres, nós não temos nenhuma dívida. Talvez você está aqui nessa noite, e de vez em quando vem na tua mente pecados que você cometeu do passado. O inimigo utiliza os seus pensamentos para ficar te acusando. Logo que eu converti, eu morando em Brasília, quantos pensamentos ruins que vinham na minha mente, lá em Salinas, na minha adolescência, pecados que eu cometi ali, e quem sabe os teus pensamentos têm aí, na tua memória, mas você já foi alcançado pela graça, nenhuma acusação mais pode vir sobre você, porque você foi perdoado pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus te limpou, meu irmão, te purificou de todos os pecados, e você é livre. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de quê? De toda injustiça. A mensagem da cruz fala de perdão, mas a mensagem da cruz fala também, e tem uma mensagem tremenda, libertadora, quando Jesus está terminando ali o seu ministério, que foi se entregar por mim, por você. Ele expira e ele esvazia o seu pulmão, mas ele diz antes: está pago, está consumado. A palavra que ele usou na época no grego foi tetelestai. Quando um prisioneiro ficava preso, e se ele tinha lá uma condenação, por exemplo, de 10 anos, vinha lá o carcereiro e chamava ele, porque venceu o tempo dele, abria aquela cela e colocava em cima assim uma plaquinha: tetelestai, ele pagou a sua dívida com a justiça de Roma. Jesus, quando ele estava naquela cruz, antes de morrer, ele declarou: tetelestai, está pago, está consumado, já foi pago os meus pecados. E a Bíblia diz em 1 Pedro, que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que nós fomos resgatados, mas foi pelo precioso sangue, o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo de Nazaré. E aí, a mensagem da cruz é esta mensagem. Quando Jesus, ele dá aquele brado, tetelestai, está pago, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e agora todos nós temos acesso ao trono de Deus, pelo novo e vivo caminho que Jesus consagrou pelo véu, pelo sangue dele. Nós temos liberdade agora, meus irmãos, de conversar com o Senhor, de falar com o Senhor. Nós podemos ir direto a Ele. Tem gente que fala assim: não, primeiramente você vai em Pedro, depois você conversa com Pedro, com Paulo, depois conversa com Maria, mãe de Jesus. Sabe como é que é? Mãe tem aquele jeitinho dela, né? A mãe fala com Jesus, Jesus fala com o pai. Não, irmãos, você pode ir direto. Nós temos um Pai, e a Bíblia diz em Romanos 8, que o Espírito que Ele nos deu foi um Espírito não de medo, não de temor, mas foi um Espírito de ousadia. Nós podemos chegar diante dEle e falar: Abba, Paizinho. Isso é intimidade, é você ter a oportunidade de abrir diante dEle. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 o seguinte, que nós temos um advogado, ou melhor, que só há um mediador entre os homens e Deus, a saber quem? Ele é o único mediador. Qual o nome que você clama quando a angústia bate porta dentro da tua casa?
Qual o nome que você irá clamar? Qual o nome que você irá gritar por socorro? Quando de repente o teu filho envolveu em drogas, a tua esposa não está bem, o teu lar foi assolado por problemas os mais terríveis. Não é o nome de Pedro, não é o nome de Paulo, não é o nome de Maria, não é o nome de João, mas você deve clamar ao nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou de entre os mortos. Ele recebeu o nome que está acima de todo nome, não é outro nome. Ele tem o controle dos principados e potestades do mundo tenebroso. Ele já venceu na cruz os demônios, todas aquelas patentes de hierarquias de demônios. Ele já venceu, expondo-as à ignomínia, ao desprezo. Pergunto para terminar: qual o nome que você irá clamar? Qual o nome? Só tem um nome que você pode clamar. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Jesus. Maria, Pedro, João, Paulo, nenhum apóstolo, nenhum é onisciente, onipresente e onipotente. Jesus sim, Ele está em todo lugar. Pergunto de novo: qual o nome que você irá clamar quando você entrar numa depressão? Qual o nome que você irá clamar quando você entrar num vazio existencial da tua alma? Qual o nome que você irá clamar quando de repente você se vê, ou quem sabe você já está num beco sem saída? Eu te desafio nessa noite a que você clame o nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. O nome dele tem poder, meu irmão. Os demônios não aguentam quando você fala pelo nome de Jesus. Tivemos visitando um irmão ontem, fomos lá levar Santa Ceia para o casal, e ele é militar, e ele me contou um fato interessante, porque ele foi na sua casa e foi chamado pela família. O seu irmão estava endemoniado, com a voz cavernosa, falando algumas coisas. Manda chamar o seu pastor da sua igreja, Eugênio Kennedy. Manda chamar seu pastor, você não vai conseguir me expulsar não. E ele era novo convertido aqui. Aí naquela luta ali, recebendo algumas porradas daquele cara, de repente chega um militar, amigo dele, que estava passando com a viatura, chegou ali, que ele pediu ajuda. O irmão experiente, ele só chegou e falou assim: eu te repreendo, espírito imundo, sai desta vida agora. Acabou a história. Sai dessa vida em nome de Jesus. E o demônio saiu. E ele falou assim: olha, eu fui expulsado, não tinha experiência. Aí eu falei com ele: se aparecer de novo, não tema, meu irmão, porque não é por muito orar, por tirar onda, mas é você falar o nome de Jesus. Este nome tem poder. É um nome pequenininho, mas tem poder, irmãos. A Bíblia fala que o nome de Jesus, ele é um nome que está acima de todo nome. Ele tem o poder, irmão, lá em Plutão, em Marte, lá no espaço sideral, onde só tem um vácuo lá. Ele tem poder em todo lugar. Ele é o Senhor dos senhores. Por isso que a mensagem da cruz, ela nos traz isso. Ela nos traz essa compreensão que Jesus venceu. E Ele tem autoridade e poder. Os discípulos ficaram maravilhados. Chegaram todos dizendo: Senhor, os demônios correm de nós. Onde a gente chega, os demônios são surpreendidos por nós, e nós expulsamos, e eles correm. Aí Jesus falou assim: muito bem, mas não vos alegreis por isso. Alegrai-vos, porque os vossos nomes estão rolados nos... Você nunca expulsou um demônio, não, meu irmão? Fica preocupado, não, irmão. Eu mesmo sou um camarada que, se Davis aparecer um demônio naquela redondeza lá, e se você me chamar, ô meu irmão, eu vou te enrolar. Vou. Ele tem que aprender a expulsar, ué. Escuta, porque um tanto de irmão preocupado é porque ouviu na rádio um pastor falando assim: se você nunca expulsou o demônio, não sei. O que é isso, irmão? Nós somos salvos pela graça. E olha, se você ficar mexendo com demônio, mas tem tanto demônio, você vai ficar doidão.
Deixa isso para quem tem um ministério específico. Aqui no Monstro tem uns colegas meus pastores aí, que eles expulsam. Não estou dizendo que você não deve expulsar, mas não fique procurando demônio igual aquele filme de caça-fantasma, Betinha, já viu? Caça-fantasma, vai pegar o detector seu, você vai ver, você vai encontrar diabo em todo lugar, atrás da formiga. Terminando aqui, tem hora que eu estou terminando, né? Irmão, a mensagem da cruz fala que nós recebemos a autoridade que ele recebeu, ele passou para a igreja. E nós temos autoridade em nome dele. Vamos orar? Vamos cair em pé?